Hoje nós queremos fazer uma meditação aqui em 2 Crônicas, capítulo 14, os versos de 1 a 15. Eu não vou ler todos esses versos, mas você pode ler na sua Bíblia. Aqui fala do rei Asa. 2 Crônicas 14, 1 diz assim: Quando Abias morreu e se reuniu a seus antepassados, foi sepultado na cidade de Davi. Seu filho Asa foi seu sucessor. Houve paz na terra durante 10 anos. Asa fez o que era bom e certo aos olhos do Senhor, seu Deus. Removeu os altares estrangeiros e os santuários idólatras, despedaçou as colunas sagradas e derrubou os postes de Aserá. Ordenou ao povo de Judá que buscasse o Senhor, o Deus de seus antepassados, e obedecesse às suas leis e a seus mandamentos. Aí você pode continuar lendo 2 Crônicas 14, de 1 a 15. Aqui fala sobre brechas espirituais que às vezes nós abrimos em nossa vida, e isso nos traz problemas. O reino de Israel, ele havia se dividido, como todos vocês devem saber. 10 tribos ficaram no norte e 2 tribos ficaram no sul. E isso é uma marca triste na história de Israel, que era o povo escolhido de Deus. Os altos e baixos da vida, conflitos e provações sempre estiveram presentes ao longo da história, tanto do povo de Israel quanto também na nossa vida. E com a entrada do pecado em nosso mundo, as circunstâncias de todo ser humano podem ser alteradas de maneira inesperada. Em meio a essa realidade, nós podemos perceber a presença de Deus acompanhando de perto essas alterações ao lado de seu povo. Percebemos que Deus tem bênçãos que só são dadas a partir de condições que incluem obediência aos seus mandamentos e também obediência às suas instruções. Para o seu povo, isso é extremamente relevante, especialmente ao enfrentar demandas inesperadas. Aqui, em 2 Crônicas 14, versos de 1 a 15, e também o capítulo 15, versos 1 e 2, nós vemos que Asa, quando ele assumiu o reinado, ele tomou várias atitudes para poder levar o povo de volta à presença de Deus. Houve um tempo de paz, e nesse tempo de paz, Asa não havia se entregado a divertimentos e prazeres. Asa estava se preparando para qualquer emergência. E então, buscando o Senhor nos dias de prosperidade, o rei agora podia, no dia da adversidade, descansar em Deus. As petições de Asa mostravam que ele não era estranho ao maravilhoso poder de Deus. Por exemplo, aqui em 2 Crônicas 14 e no verso 11, nos diz assim a palavra de Deus: Então Asa clamou ao Senhor seu Deus: Ó Senhor, ninguém além de ti pode ajudar os fracos contra os poderosos. Ajuda-nos, ó Senhor nosso Deus, pois em ti confiamos. Em teu nome enfrentamos esse exército imenso. Ó Senhor, tu és nosso Deus. Não permitas que simples homens prevaleçam contra ti. É bom nós sempre lembrarmos que nós estamos empenhados em uma guerra. E essa guerra, ela não é contra a carne e o sangue. Essa guerra é contra os principados e as potestades do mal. O apóstolo Paulo fala isso em Efésios capítulo 6, verso 12. A maioria dos cristãos não reconhecem a existência de uma causa mais profunda para muitas de suas lutas. Segue-se aqui, eu vou trazer uma lista de brechas espirituais comuns que nós poderemos analisar enquanto nós buscamos a presença de Deus. Uma das brechas são os pecados não confessados. Inclui qualquer coisa que tenhamos praticado de errado e não houve confissão e arrependimento contra Deus. Então, esta é uma brecha, pecados não confessados. Ídolos. Nesse caso aqui, nós não estamos falando de imagens de escultura, estamos nos referindo a qualquer coisa que se coloque entre Deus e nós. Enquanto
quando nós temos um ídolo, ele normalmente consome nossa atenção, consome nossos pensamentos, excluindo outras atividades saudáveis. Podem ser desde relacionamento inapropriados a nós mesmos. A idolatria do eu é o pior pecado, pois nos colocamos acima do trono de Deus. Foi isso que Satanás tentou fazer lá no princípio. Uma outra brecha são os vícios. Jogos de videogames, séries, leitura de romances, pornografia, fantasias e pensamentos descontrolados, entre outras coisas. O vício ele pode ser uma atividade que parece inocente, como navegar pela internet, passar horas em redes sociais ou precisar se inteirar de todas as notícias jornalísticas que aparecem na tela do celular ou, quem sabe, na tela do computador. Então, é uma outra brecha espiritual. Também existem as fortalezas satânicas. Existem certas coisas com as quais qualquer cristão jamais deveria se envolver. Por exemplo, consulta cartomante, cartas de tarô, horóscopo, hipnose, sessões espíritas, jogos de tabuleiro para comunicação com espíritos, estampas de caveira em nossas roupas, qualquer atividade ligada ao mundo do ocultismo. Coisas assim estão absolutamente em desacordo com o estilo de vida dos que professam seguir a Jesus. E não importa se é assistindo a filmes ou lendo livros sobre magia, espiritualismo, misticismo, ficção científica, bruxaria, vampiros, mistérios de assassinatos e outras coisas, ou participando do Halloween, o grande dia de adoração de todo mundo oculto. Satanás ele não se importa contanto que ele nos envolva. Então nós temos que ter muito cuidado como é que nós estamos abrindo brechas para que Satanás entre em nossa vida. Que nós possamos buscar em Deus a orientação, a direção e nos concentrarmos nas coisas espirituais e não nos apegarmos em coisas materiais e fortalezas satânicas, em vícios e ídolos, que possamos estar buscando sempre a presença de Deus em nossa vida e buscando forças para vencermos essas tendências que nós temos, que são as tendências pecaminosas. Que Deus nos ajude, que Deus nos fortaleça, que Deus nos abençoe para que possamos ser assim como o rei Asa, que buscou a presença de Deus. Ele destruiu os altares, ele destruiu os santuários idólatras, ele despedaçou colunas sagradas a deuses pagãos, ele derrubou os postes de Aserá. E então, diz aqui, segundo Crônicas 15, verso 1, o Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Oded, e ele foi ao encontro do rei Asa. Ouça-me, Asa, disse ele, ouça-me todo o povo de Judá e de Benjamim. O Senhor estará com vocês enquanto estiverem com ele. Sempre que o buscarem, o encontrarão, mas se o abandonarem, ele os abandonará. Segundo Crônicas 15, versos 1 e 2. Que possamos ter a certeza de que Deus está nos ouvindo e que nós temos a presença dele conosco e possamos buscá-lo e encontrá-lo em toda e qualquer situação. Nós agradecemos a todos que participam conosco destes momentos, iremos orar, convidamos a todos para que orem conosco. O nosso exército de oração está a postos e juntos clamaremos ao nosso Deus. Oremos. Querido Deus e Pai que estás nos céus, aqui nos encontramos em Tua presença, agradecidos por todas as bênçãos que tens concedido a cada um de nós, por mais um dia de vida que nos foi dado. Queremos, ó Pai, pedir neste momento que Tu nos ajudes em nossas fraquezas espirituais, que nós não venhamos dar brechas para que Satanás entre e tome conta de nossa vida, mas que possamos, Pai, confessar alguns pecados que porventura temos cometidos e ainda não confessamos, que possamos nos afastar da idolatria, dos ídolos, que possamos nos afastar dos vícios de jogos e, enfim, Pai, de toda e qualquer armadilha que Satanás coloca diante de nós para nos afastar da Tua presença. Ó Pai, sabemos que Tu és poderoso e que todos aqueles que estão orando a Ti com sinceridade de coração receberão as bênçãos e as vitórias em suas vidas. Abençoa, Pai, todos aqueles que estão orando neste momento, todos aqueles que nos escrevem pedindo orações. Tu conheces os problemas que cada um enfrenta. Dê vitórias, conforme for a Tua santa vontade, e que cada um permaneça firme na Tua presença, que não se afaste de Ti
mesmo enfrentando lutas e problemas, tenho a certeza de que Tu estás no controle e que Tu nos darás a vitória no momento oportuno. Ajuda-nos, Pai, a perseverarmos na fé, porque o nosso desejo é um dia estar contigo nos céus. E a Tua palavra nos diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Ó Pai, tenhas misericórdia de nós. Nos dê vitórias nas lutas e problemas que enfrentamos, nas causas que têm sido dado entrada na justiça por muitos dos nossos irmãos e irmãs, amigos e amigas, dos processos de aposentadoria, das pessoas que estão enfermas, que pedem também uma bênção especial. Que Tu, ó Deus, cuide de cada um e que cada um sinta a Tua presença e que possam ser gratos a Ti por tudo que fizestes e que fazes por cada um. Em nome de Jesus nós pedimos e agradecemos. Amém.